Oi, gente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aos que estão em casa também, uma boa noite. Que Jesus nos abençoe, tá? Mais uma atividade na nossa casa, nessa noite chuvosa, tá bom? Antes de ler a psicografia que a gente costuma ler, todo o início das nossas atividades públicas, nós estamos com uma campanha de cestas básicas, né? Nós atendemos várias famílias aqui na nossa região, no entorno do centro, né? Então, as pessoas que quiserem e puderem colaborar, é só entrar em contato, né? Fazerem aí a sua contribuição e elas serão entregues no próximo sábado, né? Beleza? A gente tem também a nossa Feira do Livro Espírita aqui na casa. É uma excelente oportunidade de a gente presentear, né? Um presente sempre útil, tá bom? Eu acredito que só de recado, né? Então eu vou ler a psicografia destinada para essa noite e eu peço a atenção de todos os presentes e aos que estão em casa também. O título é Imorredoura. Foi o que pensei, estava lá plena de vida. Não tinha me atinado à continuidade da vida tal qual se apresenta aqui na Terra. A vitalidade se extingue na carne, qual a de qualquer corpo biológico, mas a chama da vida permanece viva e perene a entretecer nossa individualidade imortal. Afligi-me com a separação. A morte, para mim, encerrava um ciclo de convivência e meu martírio foi muito doído. Foi quando eu adoeci, enfraqueci-me, definhei e transportei-me para o lado de cá, a verdadeira realidade existencial. Muito enriquecedora a experiência extracorpórea, rica de aprendizados e informações. Apesar de muitas vezes o remorso corroer-me, lágrimas rolarem e a tristeza assinalar meu semblante, restabeleço-me pouco a pouco com o vigor das atividades e amizades dessa nova morada. Pedem-me para não recuar na memória. Ela não pode resvalar ao passado, pois é uma melodia que não soará mais harmoniosa aos ouvidos, só em acordes ruidosos e dissonantes. Amanhã é outro dia, reforçam-me a advertência. E, de dia em dia, refaçam-me em ânimo e desprendimento. No entanto, falta-me ela, essa minha amiga e companheira de vida com o qual dividi tantos sorrisos e angústias, tantos sucessos e fracassos. Ela cheia de graça e de beleza, a sorrir-me e acenando para avançar até ela. Envolvidos em abraço terno e prolongado, dedico esta carta para tantos amores rompidos pelo fenômeno da morte biológica, mas imorredoura alma que retorna para ser feliz quando chega a hora dos reencontros. Essa psicografia foi recebida pela nossa querida irmã Elaine nessa casa esse ano e refere-se aí ao alento que a doutrina nos traz, a continuidade da vida após a vida e do reencontro, né, com as pessoas que a gente ama, tá bom? Eu peço para que todos, por favor, me acompanhem numa rápida oração, onde quer que você se encontre, é presente ou na sua casa. Feche os olhos, eleve seu pensamento a Jesus, sinta-se segurando em suas mãos. Meu Redentor, eu e meus irmãos aqui, neste momento, elevamos o nosso pensamento até Ti e até Deus, em prece de profundo agradecimento por este momento, Senhor, onde nos reunimos com o propósito de aprender para melhor servi-lo. Abençoe, Senhor, nosso propósito desse encontro. Nos abrace com a Tua paz, nos envolva com o Seu amor, hoje e sempre. Graças a Deus. Com a palavra, a nossa palestrante da noite, nossa querida Elaine. Obrigada, Carlos. Então, boa noite a todos. Quem eu já vi, quem ainda não tinha visto. Muito bom estar aqui nessa casa novamente, poder lembrar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, né? Na noite de hoje,
a ideia é falar um pouco sobre o nascimento de Jesus, já que nós entramos no mês que a gente comemora, né, o Natal, o nascimento de Jesus. Então a ideia é falar um pouquinho do nascimento de Jesus. Só que a ideia não é exaltar a preocupação com datas, os acontecimentos. A ideia é a gente falar mesmo da grandeza do momento que a humanidade teve do contato com o Mestre. Então, para a gente lembrar essas passagens, eu vou falar um pouco do Evangelho, dos Evangelhos, né, dos evangelistas, principalmente do Lucas, que é o Evangelho de Lucas. E também vou falar um pouquinho de alguma passagem trazida psicografada por Chico Xavier. Lembrando que essas passagens dos evangelhos e essas passagens que nós temos são sempre fontes de luz na nossa vida. Então, independente de estarmos preocupados com datas dos acontecimentos, é claro que é importante, às vezes, a gente contextualizar como era a vida naquela época. Então, como era a vida na época de Jesus, na época que Jesus nasceu. Dependendo do momento, é importante a gente se preocupar com esses detalhes. Mas hoje aqui, a importância maior mesmo vai ser sobre as passagens, sobre a importância de Jesus na nossa vida. A importância da vinda de Jesus. Então, na verdade, eu vou tentar trazer a pureza que simboliza o Natal, que na verdade é o nascimento de Jesus. Então essa simbologia natal, a gente está comemorando o nascimento de Jesus. Vamos tentar ver um pouquinho dessa pureza, né? Como é que foi esse momento tão puro. Sabemos, né, que em 2000 anos a gente teve muitas distorções na história, né? O homem, pela sua condição humana, por tentar apropriar os ensinamentos, cada um para o seu lado. Então, tem muitas distorções que envolvem os ensinamentos de Jesus. Mas nós tivemos, né, a grandeza das 150 anos passados, a gente recebeu de novo, né, o Consolador prometido, trazendo os ensinamentos, relembrando os ensinamentos, trazendo os exemplos. Então, é muito importante a gente também se utilizar dessas fontes na hora que a gente vai lembrar Jesus. E mesmo com todas essas distorções de 2000 anos, a gente sabe que a luz do Evangelho, a luz da palavra, a luz dos exemplos, dos ensinamentos não foi apagada. A gente percebe que a luz dos ensinamentos ainda está muito presente na nossa vida, até nas luzes de árvore de Natal. Mas a luz mesmo dos ensinamentos, exemplos, aquilo que a gente pode seguir que Jesus trouxe para nós, né? Essa luz nunca foi apagada. E o Espiritismo trouxe para a gente o Cristo redivivo. Ele veio lembrar passagens, ele veio trazer novos momentos. Então, com o Espiritismo, os ensinamentos de Cristo ganharam luz, né? Mais luzes ainda. Então, do Testamento, do Novo Testamento, eu vou lembrar do capítulo 2 de Lucas. Quem não conhece ou esqueceu, ou faz tempo que não lê, podia ler ele todinho. É um capítulo bem curtinho, mas ele traz com detalhes o nascimento de Cristo. Então esse evangelho realmente é um que explica com detalhes o nascimento, o momento que Cristo chegou. No capítulo 1 ele já fala da gravidez de Maria e no capítulo 2 ele fala do nascimento. E ele fala do momento que Cristo chegou na manjedoura, depois ele fala do momento, um momento muito marcante, quando José e Maria estavam procurando um local para ela poder fazer o parto, para ela parir, e nenhuma hospedaria os aceitou. Então, este momento é muito marcante no Evangelho de Lucas, porque não encontraram nenhum lugar onde a Maria pudesse ter seu filho. E aí eles chegaram numa estrebaria, né, que é um estábulo onde ficam os gados, os cavalos, e neste local eles encontraram um espaço e o berço em que Jesus se deitou foi a manjedoura, que é, na verdade, o local onde são colocados os alimentos para os animais. E esse capítulo relata bem esse nascimento, depois ele vai relatar também
as visões de Simeão em relação a Cristo, que ele já poderia morrer porque o filho de Deus já estava vivo. Ele vai falar um pouquinho também de quando Cristo chegou a primeira vez no templo, ele foi apresentado, o sacrifício que foi dado pelo nascimento dele. Então tudo isso é importante se a gente estivesse preocupado com os contextos da época, o porquê do sacrifício dos animais, mas como não é isso que vai nos interessar neste momento. Quando Jesus também foi ao templo aos 12 anos, o Lucas também vai relatar. Mas no versículo 14 desse capítulo 2, ele realça, né, que o momento da terra, né, que a terra se renovou por meio da manjedoura. Então, um momento que a terra passou pela luz. E as legiões angélicas, no capítulo 2, o item 14, versículo 14, ele fala que as legiões angélicas anunciaram o nascimento de Cristo, que é todo aquele ritual que a gente vê em torno da estrela de Belém. Não tem, né? As estrelas nos presépios, a estrela ali em cima da nossa árvore. Essa estrela representa o momento que os anjos foram guiados até o local, que é a estrela de Belém. E aí, os anjos, né, no caso, eles comentam essa passagem. Glória a Deus nas alturas, está no versículo 14. Paz na terra e boa vontade para com os homens. A gente também ouve muito essas frases, né, que tem alguma raiz católica, a gente sabe que ouve muito. E aí o Emmanuel traz uma explicação. Eu vou me utilizar nesta noite da parte do Espiritismo, né, dos ensinamentos de Kardec. É um livro chamado Antologia Mediúnica de Natal. É um livro que foi um compêndio que fizeram com todas as psicografias que o Chico recebeu relativas ao Natal. Então, a gente tem Irmão X ali, a gente tem Emmanuel, André Luiz, Meimei e alguns outros. E eu vou falar o que o Emmanuel cita em relação a essa parte do glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas. Ele diz que a consagração nossa, né, ao Senhor Supremo de toda a alma e coração. É o amor que nós trazemos, né? Então, quando ele fala glória a Deus nas alturas, é a parte que a gente tem que se consagrar e aceitar e receber Deus, né, como sendo o nosso superior. Paz na terra. Ele diz que a fraternidade é o momento que a gente tem que agir com solidariedade. Então, para os homens, a fraternidade chegou. A fraternidade que nos cabe, incentivando a todos, todos os dias, com todos. Então, o momento que Cristo chegou, a consagração a Deus, a fraternidade entre os homens e a boa vontade para com os homens. A boa vontade é aquele serviço que nós temos que ter para nós e para com os que estão ao nosso lado. Então, foi isso que Cristo veio trazer. Quando Lucas fala, glória a Deus, Lucas cita a passagem dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então, o Natal, na verdade, exprime a renovação da alma e do mundo. Foi quando a terra se renovou, nas bases do amor, solidariedade, paz na terra e trabalho. Trabalho nosso para com os outros. O Pai Supremo não investiu seu Filho de poderes para ferir ou destruir, sem castigo aos avarentos e pecadores, sem hostilidade ou desprezos aos fracos e orgulhosos. Jesus derramava boa vontade e acaba com a justiça do olho por olho. Dá lugar ao amor que submete à renúncia.
Então este foi o momento quando Cristo chegou, tudo o que ele veio trazer. Nasceu numa manjedoura, veio trazer ensinamentos, exemplificou, serviu, curou. E depois nós sabemos do final que ele teve da crucificação. Então, neste momento, vamos tentar trazer a pureza e a simbologia do Natal e do nascimento de Jesus. E eu vou só citar uma passagem de Paulo em Gálatas 6,10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Por que eu lembrei dessa passagem neste momento? Porque o Natal em nossas vidas tem sido um Natal de Jesus. Quando a gente chega nessa época, a gente se preocupa só com as compras. A gente se preocupa com a festa chata, que eu vou ter que encontrar aquela pessoa que eu não gosto e já fico com medo de ter que fazer o Natal. A gente se preocupa com o dinheiro que vai faltar para comprar para aquelas pessoas. Ou a gente está ainda pensando que dezembro é o mês de lembrarmos do nascimento de Jesus. Será que os lares estão envolvidos com o nascimento de Jesus? Será que as pessoas estão preocupadas com a quantidade de carne? Ou até o irmão X tem uma passagem que ele fala a quantidade de bichos que serão mortos naquele dia para uma mesa farta. A gente sabe que o Espiritismo, Kardec, ele não condena a carne, a comelança da carne, mas ele condena sempre excessos, em primeiro lugar, e ele diz que à medida que nós formos nos purificando, a gente não vai ter tanta necessidade da carne. Mas se a gente observar o número de animais que são mortos para mesas fartas, e ainda que há famílias que já se preocuparam em ter a sua mesa farta, mas se preocuparam também com a mesa farta, ou uma mesa de quem não tem nada. Mas tem famílias que não conseguem se lembrar disso em momento algum. Não mostram para os filhos que Natal não é o Papai Noel enchê-los de presente. Papai Noel vai ter que dar o melhor presente para ele, a melhor roupa para ele. Nosso Natal não deve ser nada disso, principalmente dos cristãos. Natal é uma festa cristã, então ele não deve ser. O Natal tem que ser uma festa de amor. Primeiro que a gente deveria ter o espírito do Natal o ano todo em nossas vidas. E a gente sabe que isso não acontece. Mas também, numa das passagens desse livro, eles falam que bom se as pessoas se preocupam em serem bons no mês de dezembro. Isso já é ótimo, é um bom começo. Quem sabe depois de dezembro a pessoa se lembra em janeiro, em fevereiro, de ser bom também. Por que as pessoas vão se encher de promessas? Normalmente são promessas de fim de ano, que um ano melhor. As pessoas às vezes não se aceitam e as promessas são: quero emagrecer, quero um carro novo, quero fazer uma plástica. Nunca se lembrando em aceitar os defeitos que todos nós temos e começar a melhorá-los. Mas não só defeito físico, defeito de aparência, defeito de poder, os defeitos internos. Então, quando a gente fala os votos para um ano feliz, porque a gente liga o Natal com o Ano Novo. Então, para a maioria das pessoas, e na verdade é uma coisa só, mas a gente se lembra só de mudar a aparência física. Eu preciso pintar a minha casa esse ano, eu preciso jogar fora porque eu quero um ano renovado. Mas vai ter paz naquele lar? O lar que vai receber a pintura também vai receber amor, vai receber o evangelho no lar? Então, todas essas reflexões nós temos que levar para o nosso lar, para a nossa família e começarmos na nossa casa, com os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos. Muito cuidado, porque na verdade eu tenho a mania de falar, as pessoas falam, é simplista isso. O Natal mesmo, a festa do Natal é um jantar e um almoço aqui no Brasil, Tem países que é primeiro o almoço do 25, depois o jantar do outro dia. Mas no Brasil, nós temos o 24, que é um jantar, à meia-noite, e um almoço, que costuma ser meio-dia ou 1h. E isso seria o Natal, certo? Se a gente for levar para a parte prática. Só o que é o Natal.
Mas não é isso que a gente tem que fazer. Não é a preocupação com a quantidade de comida, a quantidade de pessoas, quantidade de presentes. Mesmo porque a maioria das pessoas tem tédio de comprar presente para aquelas que ela não gosta muito, mas que vai estar na casa dela ou vai estar na festa com ela. Ah, eu preciso comprar um presente, mas eu nem gosto muito dessa pessoa, vou comprar qualquer coisa. Ou então preciso comprar um presente para aquele que vai me dar um presente, eu já sei que eu vou ganhar, eu tenho que comprar. Também é um interesse pessoal. Então, muito cuidado com isso. Não que isso não seja válido, muito pelo contrário. É muito bom a gente poder presentear, a gente receber um presente, saber que a pessoa lembrou da gente. Tudo isso é muito válido. Mas até quando nós estamos relacionando o nascimento de Jesus, a manjedoura, tudo que ele trouxe para nós com a data do dia 25. Então, o mês de dezembro nas igrejas católicas, eles fazem novena de Natal, eles fazem trabalho lembrando o Natal o mês todo, né? Algumas outras igrejas também. E o Espiritismo, às vezes, esquece um pouco, né? Então, quando a gente colocar as luzinhas para enfeitar a nossa casa, vamos colocar também a luz do Evangelho, a luz dos ensinamentos, a luz da paz, né? As fontes de paz na nossa vida. Para encerrar, eu vou passar um livrinho que eu achei, que eu já tenho faz tempo, Em Torno do Mestre. Esse livro foi de um autor que eu anotei, eu espero que eu encontre o nome dele agora. Mas ele, aqui, Paulo Camargo, só que o codinome dele é Vinícius, ele se intitula como Vinícius, mas ele não escreve mediunizado, ele escreve de tanto estudo que ele tem. Ele foi de Piracicaba, meados do século passado, e ele era um estudioso da FEB, orador estudioso da FEB. E ele tem uma passagem maravilhosa para representar o Natal. As pessoas se preocupam, mas Jesus nasceu mesmo? Onde nasceu Jesus? Como que nasceu Jesus? Que horas? Quem estava lá? A preocupação do momento físico. E aí ele fala assim, né? Cristo nasceu onde? Quando? Este é o título. Aí ele começa falando que o nascimento de Cristo foi a salvação, né? Que trouxe a renovação que a gente tem que ter para a frente e para o alto. Então, quando Cristo nasceu, ele mostrou para a gente a meta, para a frente e para o alto. O menino que Maria enfaixou e colocou na manjedoura é a figura desse Jesus que é força, poder, vida e verdade, atuando no interior do homem. Se a gente perguntar para alguns, né, que nós conhecemos as histórias, quando nasceu Jesus, vamos ver como eles responderiam. Isso é Vinícius que está falando, tá? Pergunta para Paulo, quando que nasceu Jesus? Na estrada de Damasco, ao me ver envolvido pela divina luz, já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Pergunta para Maria Madalena, onde nasceu Jesus? Quando nasceu Jesus? Maria Madalena responderá, quando eu ouvi Jesus, despertei para uma nova vida. Para Pedro, no momento em que o galo cantou pela terceira vez, minha consciência acordou para a nova vida. Pergunta a Zaqueu, o publicano, ansioso por conhecê-lo, subiu na árvore. Jesus acena e diz, importa que me hospede contigo? Naquele dia entrou a salvação no lar de Zaqueu. E se fosse perguntado para nós hoje, para cada um de nós, quando nasceu Jesus? Na sua vida. Ele já nasceu? A manjedoura já teve espaço? Seu coração já se tornou uma manjedoura? Será que a gente realmente tem espaço? A gente consegue hospedar Jesus na nossa vida?
Então, acho que é um momento importante para todos nós refletirmos. Será que teve um momento que Jesus me tocou? Será que eu já fui tocado por este momento? Que a comemoração do Natal, do nascimento do Mestre, traga a luz do amor ao nosso coração e espalhe por nossos lares e por toda a vida de cada um de nós. Boa noite a todos, Feliz Natal e boa comemoração para todos nós, tá bom? Fiquem com Deus. Uma vez mais, elevemos o nosso pensamento a nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, Mestre das nossas vidas, médico das nossas almas, eu e meus irmãos espiritualmente ajoelhados diante da Tua figura, queremos agradecer novamente a Deus e a Ti, Senhor, por tantas bênçãos. Agradecer por esta noite, onde a nossa irmã trouxe a sua história, seus ensinamentos, a lembrança do teu nascimento em suas palavras. Queremos te agradecer por esta casa bendita, que nos proporciona esse aprendizado em importante frente de serviço no bem, onde vamos nos redimindo perante a lei de Deus. Queremos te agradecer pelos nossos desafios pessoais, é a lei de causa e efeito nos alcançando, mas que vai nos ensinando perseverança, humildade, superação. Queremos te agradecer pelo conjunto dos nossos amigos, nossos familiares que nos aceitam como somos, apesar dos nossos defeitos. Enfim, por tudo te agradecemos, Senhor. Ousamos te pedir perdão pelos nossos momentos de fraqueza, de insegurança, de irritabilidade. Queremos te pedir pela grande quantidade de irmãos nossos que estão sofrendo nesse momento, nos países que estão em guerra, nas pessoas que estão hospitalizadas nesse momento, nos nossos irmãos que sofrem o desafio da dependência química, ou seja, onde quer que haja, Senhor, um anônimo irmão nosso sofrendo nesse momento, que a Tua misericórdia os alcance no atendimento às necessidades de cada um. Nesse momento, daremos início às nossas atividades de passe, Senhor, onde a espiritualidade nos trata em espírito e corpo físico. Nos ajude a receber essas dádivas e ainda mais, Senhor, a compartilhar as lições da noite e as bênçãos que nos envolvem com todas as pessoas que convivem conosco. Que eles possam sentir, através dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, que o Senhor habita em nós. E que assim seja. Graças a Deus.